No dia 12 de abril, entram em vigor as alterações no Código Brasileiro de Trânsito. O texto foi originalmente uma iniciativa do governo federal, apresentada lá em 2019 e depois lei, publicada no Diário Oficial da União em outubro do ano passado, após a sanção do presidente Jair Bolsonaro. Naquela época, ele destacou que o objetivo das mudanças no CTB é facilitar a vida do motorista. No entanto, 8 itens foram vetados, já que o Congresso alterou o texto original enviado pelo Executivo. Essas novas regras começam a valer 180 dias depois da publicação, ou seja, na próxima segunda-feira. Existem questões das mais complexas às mais simples. Por exemplo, o uso dos faróis durante o dia. Antes, eles eram obrigatórios em todas as rodovias federais, e agora serão necessários somente em rodovias de pista simples fora do perímetro urbano. No Direto ao Ponto, nós discutimos todas essas alterações. Eu sou Eric Halpe, bem-vindos. A principal mudança que começa na segunda-feira é o aumento na validade da Carteira Nacional de Habilitação, a CNH. Ela passa para 10 anos para condutores com menos de 50 anos de idade. O prazo é de 5 anos para condutores com idade igual ou superior a 50, inferior a 70. Para aqueles com mais de 70 anos, o prazo é de 3 anos de validade. Mas esses tempos podem ser diminuídos em caso de deficiência física ou mental. Isso ocorrerá por proposta do perito que realizar o exame. Os condutores das categorias C, D e E terão que passar por um exame toxicológico para obter ou renovar a CNH. Os motoristas dessas categorias com menos de 70 anos terão que ser submetidos a exame a cada 2 anos e 6 meses. Além disso, os órgãos estaduais de trânsito terão que enviar, por meio eletrônico e com 30 dias de antecedência, um aviso sobre o vencimento do documento. Outra mudança importante é o dispositivo que estabelece uma gradação para a suspensão da carteira. Ela vai ocorrer quando o motorista atingir, no período de 1 ano, 20 pontos caso constem 2 ou mais infrações gravíssimas, 30 pontos caso conste uma infração gravíssima ou 40 pontos caso não conste nenhuma infração gravíssima. No entanto, os motoristas profissionais só terão carteira suspensa com 40 pontos, independentemente da gravidade da infração. Já aqueles de transporte coletivo de passageiros e de condução escolar, emergências ou produto perigoso não podem ter cometido mais de uma infração gravíssima nos últimos 12 meses. E essa nova lei também torna todas as multas leves e médias puníveis apenas com advertência, caso o condutor não seja reincidente na mesma infração nos últimos 12 meses. E nessa seara, vale lembrar que parar o veículo sobre ciclovia ou ciclofaixa vira uma infração grave, que acarretará multa. Deixar de reduzir a velocidade ao ultrapassar ciclista vira uma infração gravíssima, também punível com multa. O uso de cadeirinhas no banco traseiro passa a ser obrigatório para crianças com idade inferior a 10 anos que não tenham atingido 1,45 metros de altura. Pela regra antiga, somente a idade da criança era levada em conta. Já para crianças transportadas em motocicleta, motoneta e ciclomotores, a idade mínima aumentou de 7 para 10 anos. Além disso, a partir de agora, em casos de lesão corporal e homicídio causados por motoristas sob efeito de álcool ou outro psicoativo, a pena de reclusão não poderá ser substituída por outra mais branda, ou seja, restritiva de direitos. Ainda, o exame de aptidão física e mental passa a ser realizado no local de residência ou domicílio do examinado. Então, para nos ajudar a entender mais profundamente essas mudanças e os impactos que elas devem ter, eu recebo o primeiro vice-presidente da Associação Brasileira de Medicina do Tráfego, Ricardo Irajá Regueli. Ricardo, bem-vindo. Para nós começarmos, eu queria tocar num ponto específico do novo CTB. Ele traz diversos artigos que muita gente considera como um abrandamento da penalidade. E uma das alterações se refere ao curso preventivo de reciclagem, que é aquele destinado para condutores que exercem atividade remunerada em veículos e que evita a suspensão dos direitos de dirigir.
Acontece que, com a entrada em vigor da nova lei, todos os condutores que exercem atividade remunerada serão beneficiados e não mais apenas aqueles das categorias C, D ou E. E, além disso, a participação do condutor no curso preventivo pode ocorrer sempre, no período de um ano, que ele atingir 30 e 39 pontos. Qual é a leitura que o senhor faz dessas diretrizes e das críticas existentes em relação a elas? Na realidade, a gente tem que analisar como um todo essas mudanças que houveram no Código de Trânsito brasileiro. Algumas situações nós tivemos como um avanço bem significativo, e outras nós tivemos realmente alguns retrocessos, né? Mas como todo processo legislativo que cabe muito uma articulação política e não muitas vezes reflete o que realmente a sociedade espera, né? Então, certamente existem algumas alterações que puderam ser observadas e que não estão em conformidade com o que deveria ser, o que a ciência preconiza, o que se conhece de melhor, digamos assim, na questão de segurança no trânsito. Quanto a essa questão de curso preventivo de reciclagem, independente de qualquer outra situação, antes, ainda não, no código ainda não em vigor, né, esse que nós temos atualmente, anterior ao que vai entrar em vigor agora, aqueles condutores da categoria CDE, né, que tenham atividade remunerada, né, eles poderiam fazer esse curso aí, né, quando tivesse essa questão aí de entre 14 e 19 pontos nos últimos 12 meses, né. Isso aí acabou indo por um aumento da pontuação, né, para 30, 39 pontos. Na realidade, essa questão da pontuação, da habilitação para aqueles motoristas que são de categoria CDE e os motoristas em geral que na realidade, têm atividade remunerada ao veículo, né, é uma situação que acaba podendo beneficiar, digamos assim, aqueles infratores contumazes. Isso é uma preocupação que a gente tem, porque nós sabemos que aqueles motoristas que têm mais pontuação geralmente são infratores contumazes, aqueles infratores que acabam replicando várias vezes a pontuação em virtude de, obviamente, não respeitarem as regras de trânsito, né? O que a gente pensa, na realidade, no geral, talvez como senso comum, é que um motorista profissional ele deveria ter muito mais capacidade, muito mais cuidado do que um motorista não profissional, que não exerce atividade remunerada ao veículo, justamente porque ele está mais envolvido com o trânsito, ele trabalha várias horas por dia no trânsito, é a atividade laboral dele, né? E que ele deveria ter muito mais cuidado, muito mais cautela e mais capacidade de não se envolver nessas infrações de trânsito, né? E o que acabou acontecendo é que houve um aumento dessa possibilidade de pontuação para esse infrator e acaba gerando esse risco, digamos que até maior para a sociedade em virtude dessa situação aí. Nós tivemos alguns ajustes adequados da legislação de trânsito e algumas melhorias importantes, principalmente na questão daquele infrator que acaba por causar uma morte no trânsito, que pode ter o risco realmente de detenção em virtude da morte no trânsito, né? Mas especificamente dessa questão de limites para suspensão do direito de dirigir, né, no limite da pontuação, a gente entende que esses 40 pontos aí não seriam uma situação adequada aí para os motoristas que exercem atividade remunerada. Mas, enfim, foi toda uma construção legislativa, né, com vários aspectos aí que está posta aí, que a gente vai ter que ver no decorrer dos próximos meses como é que vai haver esse comportamento desses motoristas frente a essas mudanças. E falando nesses pontos positivos que o senhor menciona, quais são eles? Quais são os principais avanços que o novo CTB nos traz? Na realidade, alguns avanços que a gente tem aí no Código de Trânsito, um dos principais avanços que eu diria é em relação aos equipamentos de retenção
infantil. Até então, nós temos a situação em que as crianças menores de 10 anos, quando ocupavam o banco traseiro do veículo, existe uma recomendação já há muitos anos, uma diretriz da Associação Brasileira de Medicina de Tráfego, a Abramet, que crianças até 1,45 m deveriam ocupar um equipamento de retenção. Geralmente utilizavam um booster, né, um assento de elevação, para poder utilizar o cinto de segurança no veículo. Nós sabemos que temos uma diversidade uma diferença muito grande nas nossas crianças, em questão de estatura. Enfim, não existe uma uniformidade no nosso país na curva de crescimento das crianças. Isso é uma coisa normal, habitual em qualquer lugar, mas realmente o que acontece é que muitas crianças que não tinham uma estatura adequada eram colocadas precocemente para utilizar simplesmente o cinto de segurança. Pela legislação atual, crianças a partir de 7 anos e meio já poderiam utilizar o cinto de segurança. E muitas dessas crianças, com esses 7 anos e meio, elas não têm uma estatura adequada e podem levar, em caso de uma colisão do veículo, ao que a gente chama de síndrome pediátrica do cinto de segurança. E elas vão acabar, o cinto por estar mal posicionado, né, não ter uma altura suficiente, uma estatura suficiente dessa criança, ele vai acabar causando lesões muitas delas graves, nessas crianças. E agora, um grande avanço que houve no Código de Trânsito Brasileiro é essa orientação, essa exigência para que as crianças que são menores de 10 anos e que não tenham atingido ainda 1,45 m, ainda deverão utilizar o equipamento de retenção adequado. Ou seja, nós vamos realmente proteger agora as nossas crianças com menos de 10 anos, né, que não tenham aquela estatura adequada para usar o cinto de segurança e deverão utilizar, então, esses equipamentos de retenção de forma adequada. Ao mesmo tempo, um outro avanço que eu também gostaria de citar é a questão da idade mínima para as crianças utilizarem a motocicleta, né, obviamente como caroneiro. Até então, crianças com menos de 7 anos não podiam ser transportadas, né, na motocicleta, crianças com menos de 7 anos, ou que não tinham condições de cuidar da sua segurança. Mas a gente sabe que crianças entre a idade de 7 e 10 anos ainda têm a questão da estatura, como eu acabei de falar, na relação do cinto de segurança. Então agora, com esse novo Código de Trânsito Brasileiro, vai ser proibido transportar essas crianças menores de 10 anos, ou que não tenham condições de cuidar da sua segurança, né? Então é mais um avanço que a gente pode citar, que são importantíssimos, principalmente em relação à questão da segurança das crianças. Isso aí realmente foi um avanço que foi baseado em cima da literatura, do conhecimento científico, das diretrizes da Abramet, da Associação Brasileira de Medicina de Tráfego. Dados científicos e médicos. Eu acho que esses dois pontos se encaixam perfeitamente numa pergunta que eu quero te fazer agora, que é justamente sobre a visão médica relativa à possibilidade de aumento da validade da CNH para as diferentes categorias de idade, mas principalmente no grupo menor de 50 anos, que é bastante amplo, e nós sabemos que esse limite máximo de 10 anos de validade pode ser dado ou não pelo médico, é bastante grande. Nessa década, várias questões de saúde podem surgir ou até mesmo se agravarem. Sem dúvida, na realidade, essa questão aí dos 10 anos, muitas vezes acaba confundindo a população, achando da questão da obrigatoriedade. Hoje, atualmente, enquanto o código não está em vigor, esse novo código, né, nós temos uma validade de até 5 anos para pessoas com menos de 65 anos de idade, com a validade de até 3 anos para pessoas com mais de 65 anos de idade. Agora, o que a gente sempre tem que ter em mente é que essa validade é de até 5 anos. Na realidade, a validade do exame de aptidão física e mental, do exame médico, ela é dada a critério do médico examinador, do médico especialista em medicina de tráfego,
que é uma das novas exigências também do Código de Trânsito brasileiro. Muitos médicos eram peritos examinadores apenas capacitados, não tinham uma formação mais profunda, né? E agora a exigência é que esses médicos tenham o título especialista em medicina de tráfego, uma formação complexa, profunda, com grande conhecimento na área. Essa questão de ter sido levada para 10 anos de validade para aquelas pessoas com menos de 50 anos, é uma questão que a gente tem que entender que é até 10 anos. Nós sabemos que existem algumas patologias orgânicas e outras patologias mentais que podem trazer risco à condição veicular. Isso vai ser avaliado pelo especialista em medicina de tráfego e vai ser valorado dentro do conhecimento científico que se tem, das diretrizes médicas, na medicina baseada em evidências, né? Em que aqueles condutores que tiverem alguma patologia, que pode ser uma patologia progressiva, que não tenha, que possa trazer nesse período de 10 anos um risco ou agravar o seu risco para a condição de condução veicular, elas certamente terão uma redução no prazo de validade da habilitação. Isso está previsto, inclusive, no Código de Trânsito Brasileiro, que vai entrar em vigor. Então, na realidade, o que se tem é um alargamento da faixa desse período de vencimento, né, para que o médico possa ter um maior cuidado, uma avaliação mais criteriosa, especialmente no tráfego, e realmente vai poder fazer essa redução do prazo, caso se tenha essas patologias que possam gerar esse risco aí. E é uma situação que o projeto de lei que foi enviado ao Congresso Nacional, que resultou nesse Código de Trânsito Brasileiro, esse projeto de lei foi enviado pelo Executivo, pela Presidência da República, era um projeto que, desde o início, a Abramet não concordou, né, com esses 10 anos, porque a faixa etária de maior acidentabilidade fica nessa faixa, né, dos 18 até os 39 anos, que são uma faixa etária de jovens, são os que mais se envolvem em acidentes, né, e também que mais se envolvem em acidentes fatais, por diversos motivos, né, dentre eles algumas patologias orgânicas, né, não são somente as patologias que acabam gerando esse problema da questão da sinistralidade do trânsito, né, do acidente de trânsito, que acidente a gente não utiliza mais essa palavra, e sim o sinistro de trânsito. A Abramet sempre foi contrária a esse aumento para os 10 anos, mas a lei está posta e nós vamos trabalhar agora com todo o conhecimento científico, com toda a medicina baseada em evidências, a epidemiologia nos mostrando as patologias que podem trazer esse risco, e o médico especialista em medicina de tráfego vai atuar para que se possa reduzir ou colocar num prazo adequado aqueles condutores que, porventura, tiverem uma patologia que possa colocar em risco, né, a condução veicular. Ricardo, você mencionou algo importante, que é o fato de, em março, o Congresso ter derrubado o veto presidencial que havia modificado dispositivos do CTB e justamente reestabeleceu a exigência de um médico do tráfego e também do psicólogo de trânsito para aplicar, respectivamente, o exame de aptidão física e mental e também a avaliação psicológica para aquelas pessoas que querem tirar a CNH. Eu queria que o senhor fizesse, então, uma análise dessa vitória conseguida na Casa Legislativa, o que ela representa para a sociedade. Realmente foi uma vitória não dos médicos, é uma vitória da sociedade, tá? Não também dos psicólogos, mas uma vitória da sociedade, porque o trânsito, não existe quem não esteja envolvido no trânsito. Todos nós, para as nossas atividades diárias, quer seja de trabalho ou de lazer, nós temos um deslocamento necessário, muitas vezes obrigatório para muitas pessoas, para que nós tenhamos as nossas atividades diárias. Enfim, o trânsito faz parte da nossa atividade diária. E a questão de sinistralidade no trânsito é um problema bastante sério. Nós temos ainda em torno de 30 mil mortos por ano
no trânsito no Brasil. É uma epidemia, né? Claro que não se compara à nossa pandemia que estamos vivendo hoje, devido ao coronavírus, mas é uma epidemia que é o segundo maior problema de saúde pública no Brasil, né? Tirando fora as questões dos homicídios, feminicídios, nós temos a questão do trânsito, né? Essa epidemia que acaba ceifando muitas vidas, 30 mil vidas ou mais todo ano no Brasil. E a questão de que houve essa permanência do especialista, a exigência do especialista em medicina do tráfego e do especialista em psicologia do trânsito, acaba sendo uma maior segurança para o usuário da via, uma segurança para a população, para a sociedade em geral, porque é o médico que está preparado, é o psicólogo que está preparado para fazer as avaliações necessárias e verificar aquelas condições médicas e psicológicas dos condutores para que possam participar dessa sociabilidade do trânsito. O nosso trânsito é um trânsito inclusivo. Há muitos anos atrás, pessoas com deficiência não podiam dirigir veículos automotores. Pessoas com algumas patologias também eram excluídas da direção veicular. Hoje não. O conhecimento médico, a capacidade do avanço da ciência, e especialmente a medicina do tráfego brasileira, que é muito avançada, e é um balizador para vários outros países do mundo, é uma referência para vários outros países do mundo, tem através do trabalho da própria Abramet, de várias outras entidades acadêmicas da medicina, como uma fonte de orientação, né, não só para o Brasil, como para vários outros países. E a permanência de um médico especialista em medicina do tráfego é uma sinalização muito grande do Congresso Nacional, quase unânime a votação que houve, tanto no Senado quanto na Câmara dos Deputados, para a permanência desses profissionais pelo reconhecimento não só dos legisladores, mas também da própria sociedade, da importância destes profissionais médicos e psicólogos especialistas para a segurança do trânsito. O trabalho desses profissionais é um trabalho preventivo, se pratica a medicina preventiva, porque com uma avaliação adequada daqueles condutores, uma avaliação médica, uma avaliação psicológica adequada desses condutores, nós podemos fazer adaptações veiculares necessárias para aquelas pessoas que têm deficiência e mobilidade reduzida, podemos reduzir o prazo de validade da habilitação dessas pessoas, podemos fazer orientações técnicas. Muitas vezes é uma possibilidade ímpar e única que uma pessoa tem de estar frente ao médico e fazer inclusive o diagnóstico de uma patologia, fazer um encaminhamento para o tratamento. Sabemos que, infelizmente, não é prática da cultura brasileira a medicina preventiva por parte de grande parte da população, né? Mas muitas vezes as pessoas passam anos sem fazer uma consulta médica, e aí nós temos a oportunidade de, no momento que vai se renovar a habilitação, vai fazer a habilitação, essa pessoa estar frente ao médico que vai examiná-lo e por muitas vezes vai inclusive levantar uma suspeita diagnóstica ou até fazer um diagnóstico e encaminhar, dar a oportunidade para esse candidato à condução, esse condutor, para que ele possa fazer um tratamento, para que ele possa fazer um acompanhamento da sua patologia, para que possa ter uma oportunidade de saúde. É nada mais do que saúde pública pura. É saúde preventiva, é medicina preventiva pura. E é o que se faz
através do trabalho dos especialistas em medicina do tráfego, que estão preparados para esse tipo de trabalho. Então, essa vitória é uma vitória da sociedade, não é uma vitória apenas dos médicos e dos psicólogos, e esse reconhecimento do Congresso com uma votação maciça, quase que unânime dos deputados e dos senadores, dá esse reconhecimento aí enorme para essas categorias de especialistas da medicina e da psicologia. Para nós finalizarmos a nossa conversa, existe algum ponto que tenha ficado de fora, tenha sido vetado pelo presidente Jair Bolsonaro, que o senhor acredita que poderia nos trazer ainda mais benefícios? Na realidade, nós acompanhamos, eu pessoalmente acompanhei junto com outros diretores da Abramet, um trabalho que foi feito pela Abramet, pela Abrapsit, Associação Brasileira de Psicologia de Trânsito também, durante esses 2 anos em que se foi discutido e bastante discutido junto às comissões da Câmara dos Deputados e no Senado, e teríamos a possibilidade de fazer algumas construções diferentes. Mas dentro da construção legislativa, da construção política no Brasil, eu acredito que o Código de Trânsito Brasileiro, esse novo Código de Trânsito Brasileiro, como está posto, com essas modificações que tiveram, apesar de alguns vetos presidenciais, os vetos mais importantes que poderiam trazer maior risco, que foram realmente derrubados, que era a questão dos dispositivos de retenção, né, das cadeirinhas e do cinto de segurança, e também da questão do especialista poder estar à frente desse processo todo. Essa derrubada desses vetos eu considero que foram os mais importantes para a própria segurança do trânsito. Teríamos algumas outras situações, nós entendemos também que dentro da construção legislativa se torna bastante difícil se conseguir uma perfeição na legislação, o que não impede de que em algum outro momento, né, nós possamos avançar nesse sentido de ter mais melhorias. O Código de Trânsito Brasileiro, que vai entrar em vigor agora no dia 12 de abril, não é perfeito, sabemos disso, mas já temos muitos avanços dentro desse código. E certamente a permanência da vigilância por parte das entidades que se preocupam com o trânsito vai fazer com que a gente possa avançar daqui para diante em muitas outras situações que possam melhorar a nossa convivência harmônica no trânsito e principalmente reduzir a sinistralidade no trânsito, que é o que a gente espera, né? O trânsito é para que nós tenhamos mobilidade, para que nós possamos nos deslocar com segurança de um local para o outro e não para ser uma causa-mortes, como vem sendo acontecendo nos últimos anos no Brasil, né? Com essa sinistralidade muito grande, aí, com essa morte graçando nas nossas vias e rodovias do país. Mas acredito que com esses avanços, mesmo que alguns pequenas alterações, alguns pequenos retrocessos, esses pequenos retrocessos eu não tenho dúvida nenhuma que poderão ser coibidos pela fiscalização, poderão ser coibidos pelo pronto cuidado que as autoridades de fiscalização vão ter frente a essas possíveis abusos que alguns condutores, alguns infratores contumazes possam ter, mas acredito que, no modo geral, nós tivemos grandes avanços, né? E creio que a gente pode, ao longo do tempo agora, trabalhar mais dentro da legislação para que possamos avançar cada vez mais. Dr. Ricardo Regali, muito obrigado pela participação aqui conosco. Eu que agradeço pela oportunidade e deixo sempre à disposição. O Direto ao Ponto de hoje fica por aqui. Eu sou Eric Halpe e a edição é de Aleph Alencar. Até a próxima. Tchau, tchau.